todas e todas. Hoje, nossa quinta aula, nós vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, Estrutura e Organização. Nossa quinta e última aula da unidade 1. Então, vamos lá. Bom, para iniciarmos, então, vamos entender o que é a BNCC. Então, a BNCC é a base lá, ela é um documento de caráter normativo que define o conjunto das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, assegurando a todos esses alunos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação, o PNE. Bom, mas como que a BNCC foi criada? Nós falamos um pouco na aula passada e vamos dar uma revisada agora. O processo de construção da BNCC, ela durou 30 anos, né? Então, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, na qual indicou a necessidade da criação de uma base nacional, mas nessa versão de necessidade de criar uma base nacional, refletia apenas a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, não sentia ainda uma visão do que se faz necessário na sociedade atual. Em 1996, com a Lei de Diretriz, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, a necessidade de se elaborar essa base, ela foi reforçada. Como mostrei para vocês na aula passada, também um artigozinho de 1996, solicitando a elaboração de uma base comum curricular. Bom, em 1997 foram publicados os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foi elaborado contemplando o ensino fundamental e médio, né? Então, traz aí conteúdos e forma de prática pedagógica para o ensino fundamental e médio. Ainda não se tinha o ensino infantil. O ensino infantil só se deu mesmo um documento para elaboração, para implementação da educação infantil em 1998, né, com a publicação da RCN, como a gente também viu na aula passada. E contemplou, então, a educação infantil. E aí, em 2009, teve a publicação das Diretrizes Curriculares Nacional, no qual orientou o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, e as resoluções valiam para os 3 níveis de ensino. Então, aí um documento só que envolveu os 3 níveis de ensino: ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Já em 2014, o Plano Nacional de Educação, os PCNs, né? Aí na nossa linha do tempo só tem de 2009 um buraco, né? Mas o que aconteceu até 2017? Então, eu trouxe aqui uns apontamentos com relação à criação da BNCC que eu não destaquei no slide, mas vamos lá acompanhar. Em 2014, o PNE, o Plano Nacional de Educação, publicou uma lei que indicou 20 metas para melhorar a qualidade da educação básica. E dentro dessas 20 metas, 4 se tratava especificamente da Base Nacional Comum Curricular. Em 2015, foi publicada uma portaria, e nessa portaria foi formada uma comissão, eu comentei com vocês também na aula passada, sobre as pessoas que iriam elaborar a base, né, a BNCC. Então, a comissão de especialistas e também a oportunidade de uma consulta pública, construção da primeira versão da BNCC. Né? E aí, nessa consulta pública, várias pessoas contribuíram, a sociedade civil, de organizações, entidades, a comunidade científica e
Todas essas contribuições, essa consulta pública, ela rendeu mais de 12 milhões de contribuições, né? E aí, em 2016, com todas essas contribuições da sociedade civil, das organizações, das entidades e da comissão que foi formada, surgiu aí o primeiro produto, né, a primeira versão do documento. Foi finalizada, então, em 2016. E depois dessa primeira versão, que foi elaborada da BNCC, foram realizados em vários locais do Brasil, em várias regiões, seminários com os professores, gestores, especialistas da área da educação, para debater a elaboração, melhorar essa primeira versão para uma segunda versão. Então, várias pessoas que tinham críticas em relação àquela produção, protótipo, vamos dizer assim, a primeira versão, então puderam se expor e colocar seus apontamentos para melhorar o documento e assim produzir a segunda versão da BNCC. Então, esses seminários foram abertos à participação pública, não ficou fechado só para os gestores e os especialistas, também teve consulta pública, e no final de 2016, a terceira versão ela começou a ser elaborada. Em 2017, então, finalizou-se a terceira versão. O MEC entregou, então, para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação elaborou um parecer e projeto de resolução sobre a BNCC. Só que aí, nesse projeto, ele homologou, o Conselho Nacional de Educação homologou apenas as etapas de educação infantil e do ensino fundamental. Não sei se vocês vão recordar, mas aí nesse período, 2017, estava havendo um projeto de lei para reestruturação do ensino médio. Então, eu acredito que por conta disso, não foi homologada também a etapa de ensino médio, nessa terceira versão. E já em 2018, foi promulgada uma portaria no qual o Conselho Nacional de Educação ele instituiu um programa de apoio à implementação da base, né, da BNCC, que se chamou PRO-BNCC. E esse documento ele estabelecia diretrizes, parâmetros e critérios para a implementação da BNCC em todo o Brasil. Então, concluindo todo esse processo, a BNCC ela passou a básica, da educação básica como referência nacional dos currículos, dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares, tanto públicas como privadas. Seu conteúdo também, o conteúdo da BNCC também vai contribuir não apenas para os currículos educacionais, mas também para alinhar outras políticas e ações, né? Como, por exemplo, a de professores, a avaliação, a elaboração de conteúdos e aos critérios para a oferta de uma infraestrutura adequada para se obter, né, um pleno desenvolvimento da educação, atendendo a todas as características, as diversidades, enfim, pessoas com deficiência. Então, todo esse processo educacional está pensado dentro da BNCC. A resolução da CNE, que orientou e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, como falei para vocês, né, o PRO-BNCC, para implementação, esse projeto de implementação, em 2017 ele foi explicitado que a BNCC ela é uma referência para que instituições ou redes construam e revisem seus currículos, ficando claro que a BNCC ela não é currículo, ela não se caracteriza como currículo, ela não traz uma receita
para se fazer educação em relação aos níveis de ensino nas brasileiras. Mas ela não é um currículo, mas ela tem uma relação de complementar a currículo, né? Então, a BNCC e o currículo, eles se complementam. Eu trouxe aí uma citação para vocês da BNCC. Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Então, a BNCC, de uma forma mais global, ela garante educação, aprendizagens essenciais para alunos de todo o Brasil, mas os currículos que vêm adequar essas propostas da BNCC para a realidade específica de cada comunidade, de cada região. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Bom, então a BNCC ela deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos, né? Tudo que se diz respeito aos currículos, ela vem fundamentar e, consequentemente, as propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, a BNCC, em referência nacional, ela contribui para a articulação e a coordenação das políticas educacionais em vários âmbitos, né? Como estadual, distrital, federal, municipal, enfim. Especificamente em relação à formação dos professores, como já citei anteriormente, a avaliação da aprendizagem, a definição de recursos didáticos e aos critérios definidos de infraestrutura adequada. E isso tudo vai contribuir para o desenvolvimento, a oferta de qualidade dessa educação para os alunos. A BNCC ela tem uma estrutura própria para cada etapa. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, eles têm aí uma estrutura em conformidade com os seus fundamentos pedagógicos e com os direcionamentos legais que estão estruturados para cada etapa, né? Então, o que cada aluno deve desenvolver em cada etapa de ensino. Essa estrutura, ela explicita as aprendizagens que devem ser garantidas ao longo da educação básica. É o que se deve aprender no ensino infantil e do ensino infantil que deve se saber para entrar no ensino fundamental e o que deve ser desenvolvido no ensino fundamental. Ter aprendido no final do ensino fundamental para se entrar no ensino médio e assim sucessivamente. Porém, essa estrutura ela não apresenta um modelo único que abarca um arranjo curricular, né? Que obrigatoriamente deve ser adotado nos currículos e nas propostas pedagógicas. Então, não é uma estrutura engessada, não é uma estrutura que traz um modelo obrigatório a ser seguido. Pretende ser clara e precisa na explicação que todos os alunos aprendam os diferentes momentos da escolarização, de modo a subsidiar sistemas, redes e escolas. Né? Então, vou parar um pouquinho por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido. Jesus.